Pessoal, boa noite mais uma vez. 4 de abril de 2023, continuando nossa matéria, aula 7, parte 2, Teologia do Novo Testamento. Estudando aqui especificamente o livro agora de 1 Pedro. Vamos lá. Slides na tela, só me confirma aí, por favor. Beleza, esse Zoom aqui tá cheio de querer me sabotar hoje. Certo, tá certo. Ele dá umas travadas assim, não sei se ele vai, se não vai, mas beleza. Então, foi, tá tranquilo. É, deixa eu só lembrar aqui, eu falei. Ah, tá, beleza. Falei sobre o sofrimento humano e agora sobre a vida cristã. Então, vamos lá. O que Pedro tem a nos dizer sobre a vida cristã? Então, há algumas ênfases notáveis em Pedro quanto à vida cristã. E a primeira é aquela destacada aqui a vocês, no primeira parte, é a firmeza em meio ao sofrimento. Então, é permanecer firme em Cristo, mesmo decorrente de possíveis sofrimentos, né? Sofrer é a experiência normal dos cristãos, porque o mundo para nós é uma terra estranha, ou o mundo está impregnado com seu estilo de viver totalmente indiferente à nossa realidade, né? Totalmente hostil ao nosso padrão de vida baseado em Cristo. Então, desta forma, espera-se que viver no mundo hostil será carregado aqui de experiências ruins, né? Então, o sofrimento deve ser suportado firme e pacientemente, e até mesmo com regozijo, com alegria, pois sempre ocorrerá sob a mão providencial de Deus, que por sua vez traz bênçãos consigo e fornece a certeza da participação da glória em Cristo. É, Quem lê para mim? 1 Pedro 4,13. Primeira Primeira, Pedro pode 4,13. ler. Posso ler, pastor? 1 Pedro 4,13. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são comparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também nas revelação da sua glória. Para que Perfeito, na revelação da sua glória vocês alegrem, exultando. perfeito, pastora. Então, dessa forma, encontramos aqui a mensagem de Pedro, dizendo que ao sofrermos neste mundo, devemos nos alegrar, para que, ao alegrarmos, aqui sejamos coparticipantes em Cristo. Agora, dentro dessa linha, então, o comportamento humano é enfatizado que o cristão deve sempre procurar fazer o bem. Essa expressão, fazer o bem, que se repetirá, dado aqui a peculiaridade de algumas traduções, fazer o bem deve ser a nossa atitude. Então, sempre que possamos, devemos fazer o bem. Fazer o bem não está relacionado ao bem ligado ao judaísmo, né? Então, não é o bem no sentido de necessariamente estar relacionado à lei judaica em si, mas fazer o bem em contraposição às atitudes erradas ou às atitudes pecaminosas deste mundo. Então, se o mundo te faz alguma coisa errada, você faz o bem para eles. Então, se o mundo te difama, você faz atitudes que vão nessa contramão. Olha só, Pastor Carlos, por gentileza, 1 Pedro 2,15. 1 Pedro 2,15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Perfeito. 1 Pedro 2,20. 2,20. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. 1 Pedro 3,6. 3,6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. E por fim, 1 Pedro 3,17. 3,17.
porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Então, em ambas as referências lidas pelo pastor, observamos essa expressão que demonstra um pouco da mensagem transmitida de Pedro, o sofrimento humano e mesmo assim você fazer o bem. Essa expressão, fazer o bem, que se contrapõe à pecaminosidade pagã, que é exatamente aquilo que o apóstolo procura nos transmitir em 1 Pedro 4,2, no texto que eu leio aqui para vocês, que diz, não devemos viver para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Esse fazer a vontade de Deus é fazer o bem, que na prática inclui uma série de advertências, uma série de atitudes, como, por exemplo, ter um relacionamento justo com as pessoas, submetermos às instituições que foram estabelecidas, sermos submissos e, de alguma forma, ali, sempre promovermos o bem-estar da família, e, inclusive, naquela época dos escravos para com os senhores, expressando, assim, a vida cristã, que deve ser evidenciada no amor de uns para com os outros, que é vivida em mansidão e humildade de espírito. Então, fazer o bem, ou a vida cristã, voltando, a vida cristã, em 1 Pedro, é fazer o bem. Olha só, então a vida cristã em Tiago é nascer de novo e resistir às tentações, né, aos maus desejos, aos desejos, conforme foram vistos, que podem ser bons ou maus, mas que não podem te dominar. Isso é em Tiago. Em Pedro, a vida cristã é fazer o bem, mesmo se você estiver passando por dificuldades. Então, em termos práticos aqui, é fazer o bem quando aquele teu chefe eh, te difamar, quando ele fizer algumas coisas que contrariam uma reta conduta. É fazer o bem quando seus colegas de faculdade, seja lá o que for, do seu contexto, te tratarem mal. É fazer o bem. Porque dessa forma você está glorificando a Cristo. Então, olha só, algumas passagens bíblicas, algumas passagens de Pedro, especificamente, que nos ajudam a entendermos aqui desta forma. 1 Pedro 2, de 13 a 15. Quem lê para mim? Primeira Pedro, Rafa, 2 de 13 a 15. Isso, Fê. Tá, vou ler, tá bom? Pode? Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus, de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Perfeito. Fê, você ainda. 1 Pedro 3, do 1 ao 5. Certo. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não parece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido. Muito bem. Ainda você, Fê, outras passagens aqui. Certo. Por gentileza. 1 Pedro, deixa eu só achar aqui o versículo. 1 Pedro 2, 18. Certo. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. E por fim, 1 Pedro 3, 8. 18. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente,
sejam misericordiosos e humildes. Perfeito. Obrigado, Fê. Então, Nada. a vida cristã em Pedro é essa: fazer o bem. É viver de forma humilde. É viver considerando o outro superior. É viver considerando o membro da sua família como alguém que deve ser tratado da melhor forma. Alguém que você deve tratar em honra. Se sujeitar, se submeter. Isso é fazer o bem. Isso é agradável a Deus. Então, olha só como que Pedro nos enriquece no sentido da vida cristã. Então, para Pedro, ter uma vida cristã é isso: submeter às autoridades estabelecidas, é você honrar, né, a sua família, honrar os seus irmãos, amá-los, submeter em amor e humildade. É isso que Pedro tem a nos dizer a respeito da vida cristã, mesmo diante do sofrimento, né? Então, é exatamente a ênfase de Jesus, né? Mateus 7,12, se não me engano. O que você quer que os homens vos façam, fazei vós também, né? Fazei vós primeiro. Então, é dessa forma aí que Pedro exemplifica, que Pedro nos ensina. Bom, agora Pedro também não tem só isso, né? Tem outros ensinamentos aqui também, outros ensinamentos teológicos. Dualismo. O dualismo é sempre o contraste entre duas realidades, seja o dualismo vertical, o reino de cima e o reino de baixo, ou o dualismo horizontal, o tempo presente versus o tempo futuro. O dualismo é um recurso muito usado nos escritos bíblicos, sobretudo do Novo Testamento. Então, o dualismo sempre colocará dessa forma, né, em contraposição duas realidades, né, em contraste duas realidades. Os estudiosos enfatizam a similaridade entre a visão de mundo de Pedro e os seus sermões em Atos. A linguagem que expressa o dualismo encontrado nos evangelhos e em Paulo, este século e o século futuro, e também as referências ao reino de Deus, não estão presentes. O presente, no entanto, é a tensão escatológica entre o presente e o futuro, que não é meramente cronológica, mas também soteriológica. Vou explicar já já para vocês. A morte de Cristo não é meramente um evento que promete uma salvação escatológica, é em si objeto da profecia messiânica. Bom, o que o autor está querendo dizer é o seguinte: o dualismo em Pedro encontra similaridades nos sermões de Atos. Então, o sermão que Lucas registra de Pedro em Atos tem semelhança com a linguagem de Pedro, que, por sua vez, é diferente do dualismo de Paulo. E qual é o dualismo de Pedro? O dualismo de Pedro é um dualismo que compara horizontalmente duas eras. É dessa forma. Então, nós temos um dualismo vertical, que eu falei para vocês, né? O reino de Deus e o reino da terra, que é de João, né? João trabalha muito nisso, mas Pedro está comparando aqui o tempo presente e o tempo que um dia iremos desfrutar, um dia que a gente vai, uma realidade que a gente vai viver. Então, para Pedro, Cristo não apenas nos inaugurou ou reservou um momento onde nós desfrutaremos do seu reino, onde nós desfrutaremos de tudo aquilo que ele tem reservado para nós. Mas Pedro também entende que essa realidade já está presente agora. Eu não sei se vocês se lembram. Foi nessa matéria aqui. Acho que foi logo no comecinho. Eu não lembro qual que era a lição, mas que eu falei para vocês que Pedro reinterpreta a passagem de Atos. Acho que eu estava falando sobre Atos aqui com vocês, que é justamente o sermão de Pedro. E Pedro reinterpreta a passagem de Joel, que estava, sei quem vai lembrar aqui, que em Joel está escrito assim, que naqueles dias o Espírito seria derramado, vossos velhos teriam sonhos, vossos jovens teriam visões. E Pedro não diz naqueles dias, mas diz nos últimos dias. Alguém se lembra dessa sutil mudança, dessa sutil interpretação de Pedro? Não sei se vocês se lembram disso daí, mas é nesse sentido. Pedro já entende que os últimos dias já começaram. A pastora Vivi lembra, né? Então, Pedro entende que, olha, nós já estamos vivendo os últimos dias. Então, nós não apenas desfrutaremos da glória lá na eternidade, mas aqui a gente já está desfrutando. É o que está presente em Atos, no sermão dele, e também, olha só, em 1 Pedro 1,20. Quem lê para mim? 19 e 20.
1 Pedro 19. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Pastor, perdão, você leu 1 Pedro 1, 19 e 20? Ah, caramba. 2. Eu li 1 Pedro 2, 19 e 20. 1 Pedro 1, 19 e 20. 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Perfeito, pastor. Então, essa última expressão aqui, a última parte do versículo, que vai dar gancho aqui para o próximo tema já. Então, conhecido antes da criação do mundo, mas revelado nos últimos tempos. Ou seja, os momentos de Cristo já inauguraram os últimos tempos. Então, isso é muito interessante de se pensar, né? Porque a próxima matéria aqui com vocês é a escatologia. E aí, em escatologia, eu vou entrar nos assuntos bem espinhosos, né? Na verdade, eu vou largar a bomba aí e vou sair correndo, né? Não vou resolver nada, porque esses assuntos aí não se fecham. Mas tem algumas formas de se pensar em escatologia. Eu só vou aqui antecipar brevemente, mas tem algumas correntes que dizem, por exemplo, que os últimos dias são inaugurados com Cristo. Então, Cristo já faz parte desses últimos dias, desses movimentos, desses eventos escatológicos aí. Tem outros que dizem que não, que vai vir o milênio, que Cristo virá da segunda, que vai ter o arrebatamento, vai ter uma série de outras coisas, né? Eu não vou entrar nos detalhes, que não é pertinente aqui a nossa aula, esse tipo de detalhe. Na próxima matéria, a gente vai entrar aí conhecendo cada uma dessas formas de se pensar. Mas o que eu quero destacar é que os autores bíblicos imaginavam ou já interpretavam que eles faziam parte dos últimos dias. Eles já estavam vivendo. Isso é uma característica de Pedro, mas também nós encontramos em outros autores bíblicos esse tipo, Tiago mesmo, que a gente estava lendo agora. Tiago já achava que ele fazia parte dessa geração, né, que Cristo iria retornar e que ele estaria ali vendo e contemplando o retorno de Jesus. Então, essa expressão traz para nós o quê? Que nós, de alguma forma, já estamos vivendo essa realidade advinda da ressurreição de Jesus. Nós não desfrutaremos apenas lá na eternidade, mas nós já estamos vivendo uma série de coisas na realidade, neste tempo presente. Então, os benefícios da ressurreição de Cristo já se aplicam a nós agora. É essa tensão entre o já e o ainda está por vir. As coisas que já aconteceram, porém as coisas que acontecerão em sua plenitude. Então, a ressurreição de Cristo partilha deste caráter escatológico, ou seja, as coisas do fim. Pois o Cristo ressuscitado subiu ao céu e está à destra de Deus, havendo-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências, conforme 1 Pedro 3,22, que é paralelo ao texto de Efésios, né? Pedro diz que Cristo subiu, está à direita de Deus, e em um determinado momento existem alguns eventos que acontecerão. Esses eventos ainda não aconteceram, acontecerão, né? Algumas coisas lá que vão acontecer no final. Porém, Pedro já está encarando aqui essa realidade. Nós já estamos desfrutando, ou seja, a ressurreição de Cristo é um evento presente também. É um evento que nós desfrutamos e que nós já vivemos aqui esta realidade. 1 Pedro 1,3. Quem lê para mim? Pedro 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança,
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Também. Então, Cristo já nos gerou para esta viva esperança. Então, nós já estamos vivendo dentro dessa realidade. Bom, seguindo Pedro, contraste entre o mundo maligno e o céu. Pedro também faz esse contraste entre o mundo maligno e o céu, que desempenha um papel essencialmente ali importante no pensamento de Pedro. Pedro se refere apenas 2 vezes ao mundo como criação ou mundo habitado. Então a palavra cosmos, que aqui mais uma vez o exemplo do que eu falo do que eu falei. Quando a gente ouve, né, a gente que já está há um tempo na igreja e a gente ouve cosmos, essa palavra já traz um significado muito forte, né? A gente ouve cosmos normalmente atrelado a um sistema maligno comandado por Satanás, seus demônios, um sistema que se opõe a Deus. Então a gente já traz, já está impregnado desse tipo de interpretação. Pode falar, pastor Renan. Oi, Rafa. Deixa eu tirar também uma dúvida com você a respeito disso, né? Claro. Na verdade, 2 dúvidas. A primeira delas é com relação à palavra que o Novo Testamento traz para mundo, que eu queria saber contigo se é essa palavra mesmo. É uma palavra chamada Ion. Você tem ciência dessa palavra? Então, Yom, o que eu sei sobre Yom é dia no hebraico. Daí Yom Kippur, por exemplo, que é o dia do Então, perdão. porque eu fiz uma vez um estudo a respeito da palavra mundo, e as 3 palavras que o estudo trazia sobre a palavra mundo na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, era o cosmos, se tratando do mundo existente, Perfeito. né? Que é uma palavra grega também. Perfeito. Né? Aí ele... Oi? Não, perfeito. Isso. Aí ele falava de ecumene, que é uma palavra vinda da palavra ecumenismo, que é o mundo dos cristãos. O estudo trazia essa definição. E a palavra ion, que era uma palavra de definição para o sistema satânico, sistema maligno, né? O senhor Que tem define... o senhor tem Pode falar, desculpa. O senhor tem fácil as passagens? Eu já abro aqui. Se eu tenho fácil? As passagens que traz a palavra Yom. Na verdade, aqui anotado, não. Eu tenho em algum material que eu preciso procurar. Tá bom. Aqui de bate-pronto, acho que não. Eu precisava dar uma procurada lá. Mas deixa eu ver se eu lembro de uma aqui. Pastor, o senhor tá no mudo. Ah, Rafa, desculpa. Eu Esbarrei sem querer aqui no botão. Então, as passagens que está citando o mundo como um sistema pecaminoso, né? Tem várias que a gente poderia citar aqui, né? Eu achei uma aqui, pastor, eu acho que eu sei o que o senhor está falando. Na verdade, é Aion. É Aion, né? Isso, que Yom é dia. Aion, por exemplo, está em Mateus 12, 32. Deixa eu só confirmar aqui. Mateus 12. Cadê Mateus 12? Mateus 12, 32. Cadê, mundo? Isso, é isso aí. Aion. Aion, né? Isso, é exatamente isso que o senhor falou. Fiz uma pesquisa então, rápida. Confere, né? Confere. Fiz uma pesquisa rápida. Cosmos, como mundo, universo, terra, como no sentido de habitação, criação, né? Sim, mas também, em alguns contextos, querendo se referir a um sistema que se opõe ao reino de Deus, isso mesmo, oikonene, a terra habitada
também como uma terra habitada, né? Principalmente pelos moradores antigos, e Aion. E Aion significa era, significa aqui tempo presente, está relacionado de alguma forma a tempo em si. Mas tudo isso daqui é importante destacar que é o contexto que dirá o exato significado da passagem. Porque, às vezes, só pegando um exemplo aqui, ó, olha só. Ó, vamos usar esse exemplo mesmo. Ó. Se eu falo aqui terra, por exemplo, o que vocês pensam quando eu falo terra? Ah, alguém pode dizer terra como planeta, tá certo? Sim. Agora, outra pessoa pode dizer assim, terra como a terra do chão, né? Terra do chão em si. Não sei se terra tem outros significados em si, mas enfim, me vem à mente só esses dois aqui. O que determina que tipo de terra está sendo falado? O contexto, né? Então, eu posso usar uma palavra para designar o planeta e a mesma palavra para designar a superfície terrestre, né? Terra aqui. Então, o contexto vai dizer que significado aquela palavra está assumindo. Se eu estou lendo um livro de geografia, provavelmente está se referindo ao planeta. Agora, se eu estou lendo um livro de agricultura, possivelmente a terra como o solo. Então, é o contexto em si. Mas o senhor quer falar, pastor? Pode dar continuidade. Não, na verdade, eu queria tirar dúvidas sobre a palavra ecumênia aí que você citou, se está de acordo com aquilo que eu tinha visto mesmo ou se está errado. Lá ele cita ecumene como uma palavra derivada de ecumenismo. E aí ele cita, por exemplo, aquele texto, que eu não vou lembrar onde está a referência agora, que os vossos irmãos em todo o mundo têm passado pelas mesmas aflições. Aí ele define aquela palavra como se tratando desse significado de ecumene, né? Uhum. Queria saber se procede isso. Eu não conheço essa palavra em si nessa profundidade, mas a princípio, pelo que eu estou vendo aqui numa pesquisa rápida, parece sim se tratar disso sim, pastor. A palavra Beleza. parece apontar para esse conjunto de pessoas que habitam um determinado lugar. A princípio, é essa definição que a palavra carrega em si. Está relacionada a isso sim. Beleza, Rafa. Beleza, tranquilo. Beleza? Obrigado, Rafa. Imagina. Mas é interessante esses questionamentos, essas perguntas, porque carrega muito disso, né? Eu tenho a certeza que todos nós aqui já ouvimos, ou a grande maioria de nós aqui, já ouviu falar de cosmos como um sistema que se opõe a Deus, né? Como aquilo que está contra Deus. Está errado? Não, não é que está errado. Mas não é o único significado da palavra em si, tá? Então, isso daqui pode ter outro significado. E pense também, uma outra questão aqui, que eu não vou entrar tanto, mas só para nos ajudarmos a pensar. Os autores do Novo Testamento, eles não eram gregos, exceto Lucas, né? Eles não eram gregos, eles eram o quê? Judeus. Então, com que cabeça que eles pensavam? Com a cabeça dos judeus. E escreviam em grego. Então, é a mesma coisa que a gente, por exemplo, que é brasileiro e tenta se comunicar em inglês. A menos que uma pessoa saiba bem, domine todo o idioma, beleza, vai conseguir escrever certinho no idioma, no inglês ou em qualquer outro idioma. Agora, se a pessoa não conhece o inglês e vai conjugar os verbos, vai conjugar com que cabeça? Do Brasil. O contrário é verdadeiro. Eu acredito que todos vocês já tiveram de lidar ou tiveram contato em algum momento da sua vida com algum estrangeiro, com algum gringo. E eles têm dificuldade de conjugar, não é assim? Eles falam tudo, a gente fala como se eles estivessem se expressando errado, né? Porque não conjugam os verbos, não comem como é que fala? Não é preposição, mas os artigos, né? Eles não falam. Por quê? Porque eles têm dificuldade de entender, né? A menos que tenha, claro que tem gente que está aqui há muito tempo, que já conhece, enfim. Mas naquela época é igual. Então, eles às vezes falam uma coisa com a cabeça de judeu,
mas com significado que não necessariamente é aquele, porque é a forma que eles têm para se expressar. Então, é meio confuso isso. É meio confuso, né? Porque eles estão falando uma língua que não é deles, original, com a cabeça voltada no judaísmo. Por isso que é difícil traduzir. Por isso que a tradução tem todo um trabalho e tal. Então, quando se fala nessas questões aqui, entendam e sempre que é o contexto que vai determinar. Então, Pedro está falando de cosmos aqui, em alguns momentos para falar sobre a criação ou o mundo, olha só, como não tem nada a ver de algo contrário a Deus. Ó, em 1 Pedro 1:20, quem lê para mim? Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestada no fim dos tempos por amor de vós. Isso. Pastor, ainda assim, ó, por gentileza, 1 Pedro 5:9. 1 Pedro 5:9. É, Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. perfeito. Ó, eu vou matar 2 coelhos numa cajadada só. É assim? Olha só. Ó, vamos pegar aqui o que eu estou querendo dizer e depois associar com a pergunta do pastor Renan. Ó, então olha só. Criação do mundo e os irmãos que vivem em todo mundo. Tem nada a ver com o sistema mau, contrário a Deus. Aqui é mundo como planeta mesmo, né? É Terra como planeta. Planeta Terra chamando, não era? Do mundo da Lua? Era assim que o Lucas Silva falava. Então é assim, mundo tal qual o planeta. Agora, uma outra coisa, pastor, agora só para aguçar um pouquinho ó, a sua pergunta, pastor. Tacar fogo aqui, ó. Perceba que a definição que o senhor trouxe sobre a palavra, uma das palavras para mundo, né? É que o grego ele tem as suas derivações, né? O substantivo mesmo é oikonene. Também está relacionado como morador de uma determinada região, né? Da onde veio o ecumenismo e tal. É o sentido de cosmos aqui? Irmãos que habitam em todo mundo? Percebe que é semelhante? Não é semelhante, pastor, ao que a gente falou agora há pouco? Então, não é tão preto no branco assim. Não é um negócio, não é tão assim, isso é para isso e isso é para aquilo. Não, não necessariamente. Deu para pegar essa ideia, pastor? Pastor tá aqui? Oi, é que eu estou tirando o fone aqui. Ah, não, tranquilo. Mas Deu conseguiu? sim. Depende, né? Depende muito. Tem outros fatores também, né? Perfeito. Agora, só para encerrar isso daqui, a palavra que o senhor falou, está lá em Mateus. Deixa eu abrir rápido aqui. Mateus 4. Mateus 4:8. Ó, eu vou ler aqui para vocês. Rapidinho, só para matar essa daqui, ó. Mateus 4:8. Cadê? Cadê? Não, a referência está errada aqui. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. De Mateus 4:8? É. Não, mas no original, no original tá Cosmos, não tá. Bom, enfim. Depois eu acho aqui melhor aqui. Talvez em Atos. Bom, eu não quero destrinchar tanto aqui, mas enfim, era só para dizer que às vezes, pastor, isso aí varia muito, sabe? Pode ter um significado mais associado, mas isso daí varia muito de acordo com o uso, né? Não necessariamente. São sinônimos, né? São sinônimos, podem ser usados de outras formas. Da mesma forma que a Terra poderia não se chamar de planeta Terra, mas de algum outro nome, sei lá, que se de alguma forma refere-se à mesma coisa. Agora, olha só, se por um lado refere-se a isso, então, por outro lado, também está querendo se referir a um conjunto de coisas que vão contrárias, que vão contra a direção de Deus, que vão ali na contramão daquilo que Deus estabeleceu, né? E em alguns momentos, então,
Pedro tem ideia exatamente isso daí. Esse conjunto de coisas que vão contrárias, que é o que Paulo diz em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com este mundo, não se conformeis com esse sistema, não se conformeis com essa maneira de viver. Essa maneira que carrega ali a ideia do cosmos é descrita no seu conceito em 1 Pedro 4, 3 e 4. Quem lê para mim? Primeira Pedro 4, 3 e 4. Isso, pastor, por gentileza. Porque basta o tempo corrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, consciências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Perfeito. Então, essas características que estão presentes na humanidade constituem-se no mundo, que está contrário ou que vai contra a vontade de Deus. Então, o contraste que Pedro está estabelecendo é que o mundo, quando não utilizado para criação ou mundo habitado, mas apontado para pessoas que encontram-se na libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias, farras, idolatria, são contrárias à vontade de Deus. Agora, nós estamos aonde? Neste mundo. Que mundo? Não só apenas o mundo físico criado por Deus, mas o mundo que é marcado por um estilo de vida contrário. E olha só, esse que está o grande X da questão. Neste mundo, que não é o mundo criado, mas que é o mundo marcado por um estilo de vida contrário, nós somos estrangeiros. Percebe? Nós somos estranhos. 1 Pedro 2,11. Quem lê para mim? Não, lê para mim 1 Pedro 2, 9 ao 11. Primeira Pedro 2, do 9 ao 11. Isso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. A vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Perfeito, pastor. Muito obrigado. Então, o contraste entre este mundo maligno, o mundo maligno não é a criação de Deus, a criação se tornou assim, e é as pessoas que vivem dessa forma. Então, nós, neste mundo marcado dessa forma, nós somos estrangeiros. Neste mundo, Pedro diz que nós somos... Cadê o texto aqui de 1 Pedro? Que nós somos escolhidos, né? O eleito sacerdócio real. A imagem que Pedro tem ao trabalhar esse contexto é a imagem de Levítico. Em Levítico... Rafa, Oi, pastor, né? o que você Pode está falar. falando aí não é o contexto de, por exemplo, João 15, se eu não me engano, acho que lá no versículo 18, que ele vai falar, o mundo os odeia. Perfeito, perfeito. É esse contexto, né? Perfeito. O mundo não o cosmos criação, mas o cosmos sistema. Perfeito. É isso. É isso, pastor. É isso daí. Então, este mundo é contrário. Porém, vocês são santos. A imagem de santidade vem de Levítico. Em Levítico, Deus chama um povo, o separa do mundo, do sistema,
da forma de pensar e os consagra para si. É por isso, então, desse contexto que Pedro faz a afirmação de 1 Pedro 1,16. Quem lê para mim? Primeira Pedro 1,16. 1,16. Isso. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Isso. Então, sede santos porque eu sou santo. É a citação de Levítico. Levítico 11, do 44 ao 45. Então, este mundo... Olha só agora, vamos encaixar todas as peças do nosso quebra-cabeça aqui. Então, o mundo é mau, não enquanto criação, mas como sistema. Vocês estão no mundo, vocês sofrerão neste mundo, porque as pessoas são más, elas vão te caluniar, elas vão falar mal de vocês, elas vão te prejudicar, elas vão fazer as coisas que você não gostaria que fizessem, mas vocês devem se alegrar, porque essa conduta contrapõe a conduta dos ímpios, essa sua atitude glorifica a Deus, e ao agir dessa forma, você vive uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida diferente daquela que o mundo está acostumado a viver. E dessa forma, como que você vive? Em humildade, em submissão, amando a sua família, considerando seus irmãos, então, se submetendo às autoridades. Então, se o mundo se rebela, se o mundo é arrogante, o cristão é submisso. Se o mundo despreza, o cristão ama. Se o mundo afronta, o cristão ele não age dessa forma. E ao agir de uma forma oposta, contrária ao mundo, consequentemente, a nossa vida glorifica a Deus. Deu para entender essa parte aqui de Pedro? 1 Pedro? Foi tranquilo? Beleza. Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Não? Pastor Renan, eu fiquei com aquele negócio na cabeça e eu cacei aqui, tá? Só para só para só para demonstrar. Eu achei a passagem do Oikomenem. Olha só, pastor, eu quero que o senhor lê para mim. Atos 17, 31. Lá é Oikomenem, não é Cosmos. Vou ler, Rafa. Tá bom. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Só até aqui ou mais? Só até aqui. Se nós não tivéssemos acesso ao original, conhecendo apenas, lendo só o contexto, o que nós diríamos que seria ser Oikomenem? A gente seria tentado a interpretar como Cosmos, concorda? Sim. Mas não é. É Oikomenem. Ou seja, é um sinônimo. Não é necessário para designar os habitantes que habitam na Terra. Deus vai julgar não o planeta em si, mas os habitantes que habitam na Terra. Olha só a Deixa eu te dificuldade fazer em uma si. pergunta. Será que essa... É que aqui vai ficar meio descontextual, né? A pergunta. Que seria, será que essa palavra ecumene, ela tem aplicações para falar do mundo como sendo... como se tratando da vida dos cristãos, do contexto da igreja, da vida habitual dos cristãos, tal. E se não tiver essa, qual seria, né, uma melhor palavra aí para definir, né? Porque a gente viu aí o sistema, né? E viu o cosmos tanto se tratando como sistema quanto se tratando de criação também. Agora, o que não... eu não sei como definir seria essa palavra, esse mundo dos cristãos, sabe? Como seria, né? Parece que em algum momento, sim, pastor. Em algum momento teve esse significado.
o esforço dos cristãos Por, para por unirem... exemplo, desse texto, né, que eu citei, os nossos irmãos em todo mundo têm passado pelas mesmas aflições, né? Uhum, Está se sim, tratando, por exemplo, do mundo dos cristãos, né? Os nossos irmãos em todo mundo, né? sim. A palavra ecumenismo parece ter sido é, desenvolvida com esse viés. Em um dado momento, entendeu-se ecumenismo como esforço dos cristãos para unirem-se às mais diferentes formas de pensar, às mais diferentes vertentes do cristianismo. A Mas hoje diversidade, né? a diversidade, mas hoje é diferente. A igreja Sim, aqui, por sim, exemplo, eu sim. não sei se vocês conhecem, a igreja, eu não sei nem se eu posso designar como igreja, mas acho que todos conhecem aqui a LBV, aqui na RUD, todo mundo conhece, né? Sim, sim. Ou já ouviram falar, enfim. A LBV é ecumênica e não é uma vertente protestante. Eu nem sei de onde que eles são, na verdade, não conheço muita história deles, mas assim, é meio, o negócio é meio esquisito, assim. Sim. Não Essa é? palavra, na verdade, quando eu fiz o estudo, eu fiz esse estudo, eu fiquei preocupado com essa palavra, porque eu sei qual é o ponto negativo dela, né? Eu Aham, sei que ela se tornou uma... ela abrange outras religiões também, né? sim, Então, sim, por isso que os cristãos, de um modo geral, não compactuam muito com essa palavra ecumenismo, por causa dela não só ter diversidade no sentido é, doutrinário, digamos assim, né? Mas em outras religiões, ela abrangeu-se mais ainda, né? Então, ela passou por pontos aí que não deveria passar, né? E sim. tornou uma coisa só, e oba, agora nós somos todos irmãos e tal, e não é bem por aí, né? Então, eu sei que o público cristão, de modo geral, tem um ponto negativo com essa palavra. Sim. Mas no estudo citava, eu não vou ter de cabeça, mas citava alguns textos dando como se a tradução daqueles, ou a intenção, não só a tradução, mas a intenção daqueles textos, se tratasse do mundo dos cristãos, desse ambiente dos cristãos, né? E definia com essa palavra eicumene, né? Que é um derivado da palavra ecumenismo, né? Mas pode ser, pastor. É que a palavra é viva. Então, a palavra ela tem um significado num determinado momento, numa determinada cultura. Com o passar do tempo, outros significados são acoplados a essa palavra que tanto somam quanto distanciam ela do seu sentido original. Então, isso é muito comum. A palavra ela tem um significado, pode ser sim, esse que o senhor falou, mas no passar do tempo, ela assumiu outros significados que podem até mesmo colocar um significado totalmente diferente, né? Essa é a riqueza da língua. A palavra tem um significado hoje, amanhã ela pode ter outro significado, totalmente diferente. E Uhum. isso é muito comum na nossa língua. Tem palavras que hoje a gente fala que elas têm um caráter extremamente pejorativo, mas não tinham originalmente, não foram concebidas dessa forma. Por quê? Porque em algum momento elas ganharam novos significados. Ecumenismo é uma Uhum. delas. Inicialmente parece designar isso, um mundo de pessoas habitadas. No passar do tempo, designou o mundo dos cristãos em prol de uma unidade e agora ganha um outro significado totalmente diferente. Por quê? Porque ela foi ganhando, foi sendo incorporada no decorrer do tempo. Beleza. Fechou, Rafa. Muito bem. Tranquilo. Pessoal, obrigado aqui mais uma vez. Semana que vem é a última aula dessa matéria e tem provinha bem legal para vocês, a primeira prova do ano. Oitava e última aula com provinha aí para vocês fazerem. Fiquem tranquilos, está bem fácil, está bem de boa. Vocês vão ver. E a gente Misericórdia. e a gente encerra essa matéria, tá bom? Aí dia 18, a gente vai para a escatologia. Vamos estudar a escatologia, que vai ser bem legal também. Pessoal, Deus abençoe. Obrigado pela presença, obrigado aí pela companhia. Desejo a vocês uma ótima semana. Fiquem na paz e até semana que vem, se Deus quiser. Amém, Rafa. Deus abençoe a todos. A paz. Deus abençoe. Boa noite.